10h05. Vamos Que começar calor. a aquecer, Paty? Bora lá. Vamos sim. Vamos começar, Dani. Vamos lá? Paty, vamos começar Bora. da seguinte forma, assim. Fala um pouquinho rapidamente sobre a sua atuação profissional, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Quem não te conhece, obviamente, né? Tá certo. Para quem não me conhece, claro, eu chamo Patrícia Lisboa. Eu sou comunicóloga, trabalhei muitos anos, mais de 20 anos na área de comunicação de grandes empresas. Sou professora universitária e de MBA na PUC Minas de gestão de... Trabalho nos últimos 5 anos com desenvolvimento humano. Eu me tornei psicanalista, coaching, mentora e trainer. Então, eu trabalho ajudando as pessoas a terem uma melhor performance na vida. Ajudando elas a serem mais felizes, mais seguras e mais realizadoras. Através de treinamentos corporativos, atendimentos individuais. Então, ajudando as pessoas a darem conta. Darem conta. E pegando um gancho sobre isso, Paty, desde que começou o isolamento social e toda essa história referente ao que nós estamos vivendo. E aí um parênteses, né? Nunca na história da humanidade, pelo menos na atual, né? A gente viveu algo tão Sim. diferente socialmente, que mudou o comportamento social das pessoas. O que você tem escutado, Paty? O que as pessoas têm te procurado? O que elas têm comentado com você? O Daniel, antes de chegar nas ruas, observando esse comportamento, como você disse muito bem, nos últimos 100 anos a gente não tem registro na história, né, de nenhuma catástrofe dessa proporção. Eu lembrei muito de uma psiquiatra suíça chamada Elisabeth Kubler-Ross. E por que eu estou falando dela? Porque ela é aquela teoria, a famosa teoria do luto, que são os 5 estágios que a gente passa. E esse momento que a gente está passando, a gente está vivendo exatamente esses estágios. Que quais são? O primeiro é a negação. Então, no primeiro momento, inclusive, eu me enquadro nisso, eu sou completamente autônoma, né? Eu vivo da minha produção, eu vivo da minha hora de trabalho. Quando se falou dessa pandemia, de quarentena, de recolhimento social, o que vem? Não é possível, isso não está acontecendo, vai passar. Depois da negação vem a raiva. E que é um momento que muitos de nós estamos vivendo. Porque a gente está com medo, porque a gente está inseguro. Como você disse, Dani, pandemia não tem manual de instrução. A gente não sabe como lidar. A gente não tem nem bibliografia, pesquisa, histórico, para saber assim, olha, isso se comporta de tal forma, então isso vai evoluir dessa maneira. Então, passando rapidamente por isso, a gente está vivendo esses 5 estágios, que são a negação, a associação, a depressão e depois vem a aceitação, que é o momento que a gente começa a reagir, a falar, bom, já que eu estou nessa situação, o que eu posso fazer para melhorar e para sair dela? Faz sentido, gente? Vocês estão vivendo qual? Interage com a gente aí. Vocês estão na negação? Vocês estão na raiva? Quem aqui já está chegando na aceitação? Como é que vocês estão? Bom, enquanto eles respondem, eu vou te falar. Eu já estou na aceitação. Diga. Eu já estou na aceitação. Mas eu passei exatamente por esses estágios também, Paty. Assim, num primeiro momento de um sentimento de incapacidade, né? Diante disso, assim, você não tem muitas alternativas nesse novo cenário. O Marcelo está aqui que ele está na raiva. Pois é, exatamente. E o que a gente tem que fazer agora, gente, é a gente entender o seguinte, e realmente está comprovado, nós não temos controle sobre isso. Não quer dizer que a gente não tenha que se planejar, que a gente não tenha, né, que tentar organizar a nossa vida, nossos planos, nossas realizações. Mas isso mostra para a gente que um belo dia a gente ficou preso em casa. E isso mexe muito com a gente, porque isso fala muito sobre a nossa autonomia de mundo, de vida. A ação é que a gente realmente está acuado. E é um momento de mudança que é impossível a gente contestar. Nós estamos passando por mudanças radicais que são definitivas.
Quem está confortável hoje nessa situação, Dani? A gente tem que entender o que é possível fazer para que a gente consiga reagir da melhor maneira. Enquanto a gente ficar lutando com essa situação, a gente não vai conseguir dar mais um passo. Então, o que eu tenho dito para as pessoas, eu continuo fazendo meus atendimentos de coaching e tem acontecido, inclusive, né, um fenômeno muito interessante, que são já algumas empresas me procurando para falar, Patrícia, eu preciso de interagir o meu time, eu preciso de engajar essas pessoas, eu preciso manter essas pessoas fortes. Então, por mais que a gente esteja no momento de retração, a gente tem que se preparar muito, porque a gente precisa reagir. Paty, deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa. Só uma pergunta, assim, existe dentro da área da psicologia como reagir em cada uma dessas fases vamos imaginar, num primeiro momento é a questão da negação. Tem alguma indicação para cada uma dessas fases do processo? Assim, não sei se a bibliografia do que você citou fala a respeito disso. Não. Não existe uma receita de bolo. Esse processo, ele é um processo... Não, uma receita de... O primeiro passo é a gente conhecer. E a gente entender em que fase a gente está. E aí, depois disso, é a gente olhar para os nossos recursos internos e falar o que é possível fazer. Dani, o que acontece com a gente, né? O ser humano, nós somos... capacitados de um instinto de sobrevivência que é algo que excede a nossa compreensão. A gente tem, né, dentro da teoria do cérebro trino, onde está a nossa emoção, a nossa razão, existe o nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro do instinto. Justamente o cérebro que nos leva sempre a correr ou a lutar. Em toda situação de perigo, vai sempre buscar correr ou lutar. E nessa situação hoje, é muito importante que a gente entenda qual vai ser o nosso movimento e que ele seja o de lutar. Não no sentido de confrontar, mas agir. Eu gosto muito de dizer que a vida, pessoal, ela responde à ação. A gente sempre tem que entrar num movimento para a gente conseguir resultados. E agora, a gente tem que entender o que está acontecendo mundialmente. Como vai se conectar e a gente vai mudar dentro de casa em rede. É um momento de mudança histórico que nós vamos contar para os nossos filhos, para os nossos netos, o que a gente viveu e como a gente viu esse mundo se transformar. A grande pergunta que eu faço para todo mundo é: o que é que você está fazendo por você agora? Está fazendo para se cuidar. Quando começou essa questão da pandemia e do recolhimento social, eu falei, nossa, tudo que eu precisava de tempo em casa para eu estudar, para eu fazer meus cursos, para eu me preparar, agora eu vou ter. Né? E aí a gente começa a entender que não é bem assim. Que a gente realmente a gente tem que primeiro se ambientar no que está acontecendo e realmente chegar na aceitação. A ação econômica é caótica globalmente e é o problema que nos aflige. Eu deito no meu travesseiro pensando como é que vai ser em longo prazo, para onde isso vai. E toda vez que isso acontece, eu me trago para o presente. Porque a gente só tem controle sobre o presente. E a grande pergunta é, o que eu posso fazer agora por mim? Como é que eu posso me cuidar, me preparar, me fortalecer? É exatamente o que a Ailton está comentando aqui. É a gente... Cuidar da saúde mental. Eu vi que o Ayrton colocou isso. Uma coisa que eu sempre, de forma muito consciente, entendo, é que a gente tem uma origem latina, né? E essa origem latina nos dá muito sentimentalismo em relação às coisas. Não sei se eu estou, de certa forma, conjecturando coisas não, sei lá, comprovadas. Mas assim, tanto para um lado quanto para o outro, né? Quando a gente é motivado, a gente é muito motivado. Quando a gente é alegre, a gente é muito alegre. Mas quando a gente está muito triste, depressivo, a gente potencializa essa tristeza, né?
E de forma muito racional, eu tento, né? A gente não, a gente é humano, a gente tem as nossas falhas, mas eu tento, de certa forma, entender que isso faz parte da nossa raiz, e de forma Processo. racional, falo assim, para, quais são os fatos que estão diante de mim, quais são as que eu tenho, e qual é a melhor opção dentro das opções neste momento. Faz sentido isso? Completamente. O que a gente tem que entender é que o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar fantasia de realidade. Não consegue. Um exemplo básico que eu vou dar é para quem aqui já usou aqueles óculos 3D, aqueles óculos de jogo. Se eu Uhum. coloco um óculos 3D daquele, que eu estou na montanha russa, eu posso saber que eu estou sentada num sofá. O que vai acontecer comigo? Eu vou sentir todas as emoções, eu vou sentir frio na barriga, eu já vi gente sentir enjoo. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo que passa pela minha mente é processado como real. Se nesse momento eu vou colocar o foco só nos problemas, só no medo, na angústia, na ansiedade, eu vou sentir fisicamente um problema que ainda nem está acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre nos trazermos para fatos e dados. O que está acontecendo agora? O que é real? O que é minha fantasia? O que é meu medo? O que é minha apreensão? O que eu posso fazer com isso agora? Como lidar com isso? A primeira coisa é a gente trazer para a realidade, porque aí a gente, pelo menos, tem a questão emocional sobre isso. Ficar alimentando o que vai acontecer daqui a um mês só vai trazer para a gente ansiedade. Toda vez que eu fico ansioso, o que eu libero no meu organismo? Adrenalina, que é justamente um instinto, um hormônio primitivo que me faz ter força para reagir. Só que a adrenalina, ela traz muito mal para mim, porque eu estou num estado de alerta. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer é lidar com o que a gente tem hoje e entender que nós estamos em meio a uma situação mundial. Quando a gente tem um problema isolado, a gente realmente está numa situação de exceção. E seja uma dívida, seja o desemprego, seja qualquer situação. Hoje nós estamos numa situação coletiva. O mundo tem isso. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que passar por isso juntos. E é o que eu tenho dele cada vez mais estudado, que é a questão de viver em rede, que é a questão de coletividade. A gente vai ter que reaprender a coletividade, a saber trabalhar em rede. Quanto mais eu tiver com laços fortes, quanto mais eu tiver num ciclo de dar e receber, mais fortificado eu fico. Então a gente não pode nesse momento se fechar num casulo. Pelo contrário, a gente tem que estar aberto, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar presente. Faz sentido, pessoal? Como é que vocês estão vivendo isso, os vínculos? Porque a gente está falando muito de quê? Dessa questão da privação social. Mas ela é uma privação física. Eu tenho aqui todos os canais para interagir. São os ideais, os que eu estava acostumado? Não, não são, mas são os possíveis. E nesse momento, esses vínculos também significam muito autocuidado. Faz sentido? Totalmente. Pessoal, o que vocês acham, galera? Até porque, Paty, assim, quando tudo isso começou, a prioridade dada pela Lotnet, e isso foi uma mensagem muito direta com os coordenadores e gerentes. A parte mais importante da empresa, a parte mais importante das pessoas, né? São as pessoas. É o material humano, né? E uma preocupação que a gente teve, e eu gostaria de externar isso aqui para todo mundo, é que o isolamento social não significa inatividade. Né? Muito pelo contrário, a gente tem que agora, nesse momento, ser muito disciplinado para que a gente tenha atividade, no sentido de estímulo mental, conhecimento, atividade física, né? E não ficar, enfim, parado, absorvendo informações negativas da mídia, porque isso é que vende, né, Paty? Assim, e é um veneno mental, cara, que se você ficar olhando isso, caramba, bicho, você entra em depressão, não tem jeito de você não entrar em depressão, né? A gente tem que ter muita curadoria de informação.
É isso. A gente tem que Curadoria. selecionar um... Exatamente, né? Fazer uma curadoria. Eu, no começo, o que eu tava? A louca da Globo News. Né? Ligava a Globo News de manhã e só desligava na hora de dormir. Parei, porque a gente só vai recebendo aquele tanto de informação e a gente vai fritando. A gente tem que separar. A gente tem que se informar, a gente tem que entender o que está acontecendo, mas a gente não pode simplesmente ficar completamente se deixando absorvido por isso. Porque senão, tudo que a nossa mente foca, o que ela expande. E agora chegou o momento da gente cuidar da gente. Eu estava rindo, conversando outro dia com uma colega minha, que a gente está compartilhando uns artigos, e que a gente voltou para a base da pirâmide de Maslow. Maslow, gente, né? Quem estudou Cara, eu administração, falei estudou comunicação, disso. estudou. Que era aquele psicólogo, né? Maslow foi um psicólogo e que ele fez a pirâmide de 5 níveis, que é justamente isso. E qual que era o primeiro? E quando ele fala dessa pirâmide, ele fala que a gente consegue atingir a motivação, a plenitude, quando todos os níveis dessa hierarquia de pirâmide são atendidas, né? Que vem falando da segurança, afeto, estima e autorrealização. A gente voltou para o nível 1 da pirâmide de Maslow. A gente está na segurança, a gente está na sobrevivência. Agora o importante é o quê? É eu estar vivo, eu estar saudável, eu comer, para eu dar conta de atender a outros aspectos. E aí isso traz a gente literalmente para quê, pessoal? Para a base. Isso traz para dentro de mim. Aí eu vou entender o que realmente é importante. Já que a gente está nesse momento, não adianta negar. A gente não tem para onde fugir, literalmente, porque sair correndo para o meio da rua é a pior alternativa que a gente pode ter. Então, a gente tem que voltar para nós mesmos e atender essas necessidades de segurança. Então, a gente precisa se voltar para isso. E entender com muita clareza que o outro lado dessa crise, o outro lado dessa pandemia está lá. Que tipo eu quero chegar desse outro lado? Quem eu vou ser? Eu vou ser a vítima? Eu vou ser aquela pessoa que a culpa foi do mundo, do governo? Ou eu vou ser uma pessoa que vou chegar lá mais preparado? A gente está tendo agora uma oportunidade, gente, independente dos problemas de cada um. Porque eu sei que todo mundo está enfrentando seus desafios individuais e que eles não são poucos. Eu estou aqui também enfrentando os meus, emocionais, financeiros, mas mediante a situação que se apresenta, adianta eu ficar aqui vitimizada, desesperada? Não. O que eu tenho feito? O que eu tenho buscado? Me preparar, me fortalecer. Fortalecer o meu espírito, fortalecer o que eu conheço de mim mesmo, entender o que é importante para mim e também me preparar intelectualmente. Infelizmente, eu não estou a pessoa mais produtiva do mundo, humana, mas eu estou sim usando em meu benefício esse tempo. Lendo coisas novas, estudando, fazendo um curso. Né? O que a gente tem oportunidade agora de cursos, de coisas para a gente descobrir, é muito grande. Agora, como é que eu vou sair disso? Não dando conta ou eu vou sair falando, criei mais casca, criei mais músculo, estou preparado. Outra coisa que eu lembrei, já vou falar, né? Pode continuar. Não, eu só chamo a atenção de uma coisa, assim, o cuidado que a gente tem que ter também em relação às comparações, né? Assim, o mundo Facebook e Instagram, ele vende uma imagem, vende enfim, um estilo de vida que, na grande maioria das vezes, não retrata a realidade das pessoas, né? E aí você, enfim, você enxerga aquilo e acaba fazendo uma comparação que te deixa mais para baixo, ao invés da gente fazer uma autoanálise da onde eu estou e aonde eu quero chegar e a minha evolução pessoal, né, Paty? Tem que tomar cuidado também com isso, né? Muito. E, pessoal, tem uma pessoa muito bacana, contemporânea, que chama Maria João, que eu gosto muito dela e que eu assisti a uma palestra dela em São Paulo. E que ela falou uma coisa muito, muito importante, que redes sociais, elas são projeção do que eu gostaria de ser. O que eu posto é o meu eu ideal, é como eu gostaria de ser, como eu gostaria de ser visto. Então a gente tem que realmente tomar muito cuidado com isso, porque a grama do vizinho sempre vai ser mais verde.
Mas a gente tem que entender que aquilo ali é uma projeção, é uma idealização dele. Na verdade, quando a gente está postando tantas coisas, é um pedido de amor. Me ame, me olhe, me veja. Então a gente realmente não pode enveredar para esse lado de começar a se comparar com outras coisas. A gente tem que entender o seguinte, aonde eu estou, onde eu quero chegar. Melhor do que eu hoje. Comparação é sempre com a gente. As outras pessoas não são os parâmetros. Ótimo, ótimo. Estou lendo aqui o que o pessoal está falando, a Fê falando sobre essa questão de tentar fazer muita coisa no home office, com medo de perder o job. E, gente, assim, a gente está entendendo ainda como é isso. É muito interessante como a gente está falando o tempo inteiro de inovação, transformação, as empresas se preparando para isso, a questão do próprio home office, remoto, sendo tão discutido, e aí, de repente, no você piscou o pé na porta, isso chegou na nossa realidade. E isso chegou para ficar. Tem empresas que eu dou consultoria que elas já estão falando assim, bom, agora que já foi, nós não vamos voltar. Eu não estou falando que é, até porque é uma indústria, muitos funcionários, mas muita coisa que já veio, ficou. Como é que eu estou me adaptando a isso? Ou eu estou impondo resistência? Gente, o que a gente tem que entender agora é prestar atenção no seguinte, qual vai ser o futuro do meu trabalho? Como é que vai acontecer o meu trabalho a partir de agora? E a gente tem que subir no ombro de gigantes, a gente tem que prestar atenção nos movimentos que já estão acontecendo lá fora. As pessoas, né, eu sei que essa catástrofe, essa pandemia, ela está aí desde dezembro, se a gente for pensar em tempo, mas como é que será que no negócio de vocês, outros países, outras economias estão se reinventando? Quem que já teve oportunidade de pesquisar? Estou falando com o Dani, que é aqui, que é do mercado imobiliário. Como é que está acontecendo em outros lugares? O que essas pessoas estão fazendo, reinventando, se comunicando, vendendo, expondo produto? A gente tem que estar preparado para isso. Eu sou uma pessoa que eu não estou fazendo essa apologia à produtividade acima de tudo. Pelo contrário, eu acho que a gente está num momento que está acontecendo um movimento do universo para a gente olhar para dentro. Eu acredito nisso piamente, sem nada, apesar de eu acreditar em muitas questões espirituais, eu não estou falando de espiritualismo, eu estou falando dentro. O que eu estou prestando atenção em mim, de como me preparar, como estar pronto para quando tudo voltar. Tem uma, eu não sei se é uma figurinha, uma piadinha no WhatsApp, mas que diz assim, que Deus deixou a gente de castigo, né? Fala assim, ó, vai pro banquinho lá, fica quietinho pra você pensar na sua vida, né, Paty? E não só pensar no sentido, fazendo analogia a essa historinha, mas é uma oportunidade, eu vi que o Glender colocou aqui, né, que é uma oportunidade de todo mundo se realinhar e a partir disso né? E, obviamente, a partir do momento que a gente vencer essa etapa, a gente sair melhor, né? A gente está mais preparado, né, para isso. Agora, tem que encarar desse jeito, né, Paty? Porque, assim, por que que eu de certa forma, assim, não, de forma nenhuma, eu estou fazendo um exagero aqui. A primeira pessoa que eu pensei em chamar foi a Paty, tá, galera? Porque eu sou um admirador do trabalho dela, acho uma pessoa muito motivada, assim, fez um trabalho muito legal dentro da Lotnet. Todo mundo é muito satisfeito com o seu trabalho, viu, Paty? Mas eu fico pensando assim, cara, o que que... Tem gente que está desesperada, Paty. Tem gente que está depressiva. Tem gente que... Enfim, assim, o lado negro da força, né? Eu estou vendo aqui, eu estou aproveitando e fazendo cineminha com a minha filha e estou vendo todos os Star Wars, né? Então tem o lado negro da força e tem o lado que é o lado bom da força. Tem gente que está indo para o lado negro da força. Como evitar isso, Paty? Que dicas você pode dar na prática, no sentido da pessoa falar assim, cara, deixa eu concentrar naquilo que é produtivo?
Olha, a primeira coisa é a gente entender, assim, em que nível a gente tá, sabe, Dani? Porque se eu tiver num nível muito grande de sofrimento mental, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é buscar ajuda mesmo. Procurar E ajuda. procurar ajuda profissional. Assim, apesar de eu ser psicanalista, eu trabalho com coaching e trabalho com treinamento e com mentoria corporativa. E eu não me meto a ficar dando uma de psicanalista dos meus clientes. Porém, vários deles, quando eu percebi esse movimento de angústia, de muito medo e até de paranoia, vá buscar um psiquiatra. Você precisa de um apoio, de um ansiolítico. E, gente, não tem problema, porque o que acontece com a gente é que a gente muda quimicamente. Esses hormônios, o cortisol, a adrenalina, fazem com que a gente saia do nosso equilíbrio. E não tem problema nenhum no momento desse a gente tomar algum medicamento, e principalmente quem nunca tomou e quem está vivendo isso pela primeira vez, levemente, para a gente conseguir enxergar as coisas além do véu. A gente precisa revelar as coisas, literalmente tirar esse véu, essa penumbra. A situação está complexa, nós estamos vivendo uma pandemia, a economia vai explodir. São coisas que a gente tem que lidar. Então, a primeira coisa que eu digo é, quem sente que está realmente numa situação de depressão, de crise de ansiedade, procure ajuda. Passe por isso da melhor maneira possível. Agora, quem está vivendo esses momentos, né, oscilando emocionalmente, que é super normal, a gente tem que entender sempre essa questão de mindset. Existe uma PhD da Universidade de Stanford, né, que ela chama Carol Dweck, que é uma pessoa... Então, assim, isso não é livro, isso aí é uma pesquisa dela, do doutorado dela, e esse livro dela chama Mindset. E o que ela diz basicamente nesse livro é que existem duas formas de mindset: o fixo e o de crescimento. O mindset fixo é aquele que sempre vai ver o problema. Ele sempre vai pensar em tudo que vai dar errado, em todas as dificuldades. É aquela pessoa que vê aquele IP mais lindo, aí a gente fala, nossa, que IP lindo. Aí a pessoa fala, nossa senhora, mas isso vai fazer uma sujeira. Ela sempre vai ver o problema. E aí, a gente tem que prestar atenção nesse mindset. E existe o mindset de crescimento, que é o mindset que vai sempre tentar buscar o que eu preciso fazer, o que é possível fazer, qual Que a legal, alternativa. Paty. Então eu recomendo que todo mundo que puder leia esse livro, que é um livro muito legal, muito inteligente, como eu disse, não é livro de autoajuda, e ele ajuda a gente a entender esse nosso funcionamento mental. E quanto mais informação a gente tiver, né, pessoal, informação é poder. Então, quanto mais informação eu tiver sobre isso, melhor para mim. O que eu tenho feito muito, eu entro em estados de aflição, eu simplesmente paro e presto atenção na minha respiração. O Daniel Goleman, né, aquele que escreveu Inteligência Emocional, um dos maiores best-sellers da história moderna, ele tem escrito muito e pesquisado muito sobre meditação, atenção e foco. Ele tem vários livros sobre isso, e que eu leio todos, sou fã dele. E ele fala muito sobre isso, sobre presença plena, sobre estar presente. E sempre que isso acontece, a gente tem que prestar atenção. Primeiro na nossa respiração. Vocês já pararam para pensar, pessoal, que a nossa respiração, ela regula realmente o nosso corpo? O que acontece no processo respiratório? Quando eu não respiro bem, porque eu estou ansioso, ofegante, porque eu tive uma descarga de adrenalina no meu corpo, o que acontece? Eu não penso direito, porque o meu cérebro não é oxigenado. E o sangue não vai direito para o cérebro, a glicose não chega lá. E aí as minhas sinapses cerebrais, elas não acontecem direito. Então, o que é preciso fazer? Respirar. Quando eu respiro, eu oxigeno meu cérebro. Literalmente, eu vou ficar pensando melhor. Então, prestem atenção na sua respiração. Venham para o momento presente. Oxigenem esse cérebro para a gente enxergar as coisas com mais transparência. Isso é científico. Isso não é uma questão de coaching ou uma questão, né, de
de New Age, respirar é remédio, e respirar com competência. E isso cada um de nós aqui pode fazer. Todo mundo pode respirar. Legal. Paty, o pessoal está perguntando quais são os livros. Me corrija se eu estiver errado. O Mindset é da Carol Dweck, se eu não me engano. D-W-E-C-K. Isso. Ok. E o Goleman, na verdade, é Goleman, né? Daniel Goleman. Goleman. É o Mindset? Não, desculpa. É o Inteligência Emocional e o Foco, não é isso? Sim, e o Foco. Isso. Eu gosto muito. Inteligência Emocional é um clássico, né? Sensacional. O que ele fala, basicamente, né? Que é exatamente a nossa capacidade de resiliência. Inteligência, porrada, todo mundo toma. Inteligência emocional é quem dá conta de reagir positivamente melhor à porrada. E é o que está acontecendo com a gente. O momento é um momento de resiliência. O momento agora é um momento de autocuidado. Não adianta desesperar. E eu estou dizendo isso para mim, inclusive, porque estou vivendo as minhas ansiedades, os meus conflitos e os medos. Mas o que eu posso fazer no momento presente? O que eu posso fazer no momento presente é me conectar com esse tanto de gente bacana que está aqui agora e trocar e dizer para eles sobre o tanto de coisa que eu estudei, que eu vivi, que eu experimentei. Isso também me fortalece. O que vocês estão fazendo para vocês? E principalmente para fortalecer outras pessoas. Boa pergunta. Porque a gente também se fortalece. Né? Eu queria saber, assim, o que cada um de nós aqui, ao invés de ficar também olhando só para o próprio umbigo, o que a gente está olhando para o nosso lado? A quem a gente está ajudando, interagindo? As pessoas precisam dessa ajuda agora. A gente precisa fortalecer uns aos outros, gente. A gente tem que entender que sozinhos a gente não vai dar conta. A gente não vai dar conta mesmo. Então, quanto mais fortalecida eu tiver, mais me sentindo pertencente, me sentindo apoiado, me sentindo amado, melhor eu vou sair dessa. Inclusive profissionalmente. Muito legal. Muito legal. Vamos abrir para as perguntas, Paty? Alguma outra coisa que você acha importante? Eu só queria aproveitar, assim, você citou o livro Foco. Tem uma parte do livro que me chamou muita atenção, que eu levo para os treinamentos, que é a experiência que coloca merengue, esqueci o nome, para as crianças. Você lembra disso? Do Marshmallow. Marshmallow, isso, do Sim. Marshmallow. Que, na verdade, gente, assim, qual que é essa experiência? Eles colocam o marshmallow na frente de uma criança, numa sala onde não existem distrações, e ficam filmando essa criança. Aí o psicólogo fala assim, olha, se você não comer esse marshmallow nos próximos 5 minutos, é isso, Paty? Eu não lembro do tempo. 5, 3 minutos, isso. eu vou voltar aqui e vou te dar outro marshmallow. Que é justamente para provar que tem pessoas que conseguem aguentar a ansiedade de tomar uma atitude impulsiva no sentido de ganhar algo melhor depois, né? Então, recompensa, a Nayara está colocando aqui, é isso mesmo, assim, eu falo assim, olha, 2 marshmallows, se você tiver a condição de aguardar um pouquinho, né? O que quis se provar com essa teoria? Que se a gente aguenta um pouquinho o desafio, ou a ansiedade, diminui essa parte mais instintiva nossa, a gente consegue tomar atitudes que sejam mais coerentes, no sentido da gente ter algo melhor daqui um pouquinho. Então, a gente está vivendo esse momento, né, Paty? Vamos diminuir um pouquinho a ansiedade, vamos colocar os fatos na mesa, sem sentimentalismo, e tomar as atitudes que são as melhores atitudes para nós e para as pessoas ao nosso redor. Que acho que esse ao nosso redor que é a grande novidade, entre aspas, né? Que esse banquinho que nos colocaram para a gente refletir, né? Fez a gente crescer. Beleza? Uhum. E eu queria, inclusive, dar uma dica, na hora que o Dani falou de ansiedade, eu gravei um podcast. Eu tenho podcasts que estão no Spotify, eles estão no Deezer, estão na Apple. E os meus podcasts, eles chamam Ponto de Encontro com Paty Lisboa.
E um deles, que eu recomendo muito que vocês ouçam, é o que chama ansiedade. Porque lá eu explico exatamente como se dá esse mecanismo de ansiedade e o que a gente para a gente Legal. conseguir controlar essa ansiedade. Ouçam esse podcast, porque ele é fácil, ele é um podcast de 20 minutos e eu tenho certeza muito nisso. E depois eu quero, inclusive, que vocês me contem, né? O que vocês acharam. Muito legal. A Mari falando aqui. Obrigada, Mari. O que vocês acharam? Ouçam ele. E eu, inclusive, agora que eu estou com a minha poeira baixando, que eu estou me sentindo mais tranquila em meio ao furacão, eu vou voltar a gravar podcasts, porque eu realmente não estava dando conta. Eu estava dando conta nem de conversar, que dirá que era de falar podcast. Mas aí a gente vai, né, Dani? A gente vai buscando o centro e a gente vai entendendo que é o seguinte, é o que tem para o momento, é isso aqui. E aí, o que eu vou fazer de melhor nisso? Vamos abrir para pergunta? Vamos. Ariadne aqui, grande amiga, Ariadne falou assim, perdi o segundo potinho de doce. Ou seja... Vamos lá, gente. Vamos começar com as perguntas então, moçada? Vamos, gente. Vamos aproveitar bastante a Paty. E aí teve uma pessoa que perguntou, fala o nome de novo. É Ponto de Encontro com Paty Lisboa. Eu estou anotando tudo que a Paty está falando aqui, eu fiz um resuminho aqui. Depois a gente pode só bater esses pontos aqui, que são... Eu tenho essa mania de anotar tudo. Anotar tudo. Mas vamos lá. O que vocês acham, pessoal, que a gente pode perguntar para a Paty e aproveitar esse momento? Pergunta aí, gente. Paty, eu vou fazer uma pergunta, então, beleza? Muitos profissionais aqui, nós somos do mercado imobiliário, né? A Lotnet é uma empresa que trabalha, é uma plataforma que trabalha comercialização e coordenação de loteamentos. E muitos profissionais do nosso mercado são profissionais autônomos, o que bate uma ansiedade enorme, né? Quer dizer, a grande maioria dos profissionais brasileiros são autônomos, né? Puxa, como é que a gente aguenta a ansiedade disso, hein? Pois é, a gente aguenta essa ansiedade quanto mais eu me ancoro em quem eu sou, no que eu acredito a meu respeito, na minha capacidade de realização. É o momento da gente ter bases fortes. Porque o tranco, ele não está fácil. É aquilo que eu disse. Quem não está preocupado, quem não está tenso, é porque não entendeu o que está acontecendo. E aí essa pessoa está perdendo. Então, Dani, é aquilo tudo que a gente falou aqui. É a gente se cuidar. É a gente não exigir ser o super-homem, ser o super-herói. Eu não tenho que assistir a todas as lives do planeta. Eu não tenho que fazer todos os cursos gratuitos. Eu não tenho que dar notícia de tudo que está acontecendo em tempo real. Eu tenho que dar conta de mim. Então, a primeira coisa é eu não exigir de mim ser um super-homem e eu entender o que é a minha capacidade e o que eu quero ser. Como eu sair disso aqui? E o que eu posso fazer hoje para sair um pouco melhor? Como eu posso me capacitar? Gente, vai sobreviver. Isso vai acabar. A gente vai passar para esse outro lado da ponte. Agora, quem vai chegar do outro lado da ponte arrebentado ainda vai precisar de mais tempo. Quem chegar lá fortalecido vai conseguir ser as pessoas que vão reconstruir esse mundo, vão resolver negócios. O mundo vai continuar a girar, não tem jeito. Né? Não é dessa vez que o mundo vai acabar. Então, o que eu estou fazendo dentro do que eu dou conta para eu conseguir estar melhor do outro lado dessa ponte? Legal. O Jesué está perguntando, achei legal, muito legal a pergunta dele. Como trabalhar para traduzir segurança e confiança aos clientes que estarão buscando o mercado? Ou seja, como é que eu tenho que trabalhar nesse momento meus clientes, né? Meus possíveis compradores, ou do meu lote, ou da minha prestação de serviços, enfim. Como tratar os clientes nesse momento? Você vê alguma mudança, Paty, no comportamento? Eu Trabalho de vendas?
que é uma mudança, Dani, mas o que a gente tem que fazer agora é o seguinte, é relacionar. Mais do que nunca relacionar. Relacionar com a pessoa que está por trás do cliente. Quem é aquela pessoa? Do que ela precisa? O que ela está sentindo? Quais são os valores dela? E aí, quanto mais eu me relaciono com aquela pessoa, mais eu estou criando uma relação de confiança, de solidez. Agora, isso tudo tem que ter feito de forma muito, muito genuína. A gente consegue perceber forçação de barra. Então, perceba o seu cliente, se relacione com ele, se interesse por ele, esteja aberto para ouvi-lo. O que ele está passando? O que ele está pensando? Esse momento é um momento da gente relacionar, é da gente reaprender a viver em rede. Negócio é consequência de relacionamento e não o contrário. Então, quanto mais eu me relaciono como uma pessoa legal, como um ser humano bacana, mais eu vou conseguir fortalecer vínculos. E isso, uma hora, vai se transformar em negócio. Ou seja, eu tenho que ser verdadeiro. Eu não posso forçar a barra e fazer de conta que eu estou interessado no cliente. Né? Tem o livro Isso. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Pessoas altamente eficazes. Uhum. Esqueci o nome do autor. Tem uma frase que não sai da minha cabeça nunca. Ele fala assim, o que você fala mais alto do que o que você fala. Então eu não consigo ouvir o que você está dizendo, porque o que você fala mais alto. Então a gente tem que fazer um trabalho interior, né, de forma a ser honestamente interessado pelas pessoas. É algo importante. Será que as empresas vão contratar aqui? Peraí que deu um pico. Repete, Dani, por favor. Será que as pessoas vão contratar depois disso tudo? Vão. Vão. E assim, eu tenho lido muito, pesquisado, entendido o que está acontecendo. E aí, aproveitando essa pergunta com a outra da Mariana, né, que se o mercado de trabalho vai mudar, eu não tenho dúvidas que ele vai mudar. E que ele vai mudar muito. Se eu soubesse o que vai acontecer, eu já ia estar aqui agora vendendo a solução, que eu não sou boba. Mas a gente já tem algumas pistas. A gente sabe muito bem que a questão do trabalho remoto, a questão do home office, a forma de relacionar, a forma de usar as coisas, tudo isso já está acontecendo agora. E isso não vai voltar para trás. A gente sabe muito bem que a gente tem que prestar muita atenção em tudo que traz aglomeração. Durante muito tempo, gente, a gente vai viver com essa máxima. Evite aglomerações. Não tenham dúvidas. E isso vai impactar toda uma cadeia de negócios. Como é que a gente conta de reinventar isso, evitando aglomerações? Como é que a gente vai dar conta de trabalhar remotamente? Como é que a gente vai dar conta de fazer parte de um time? Como é que a gente vai dar conta de ser líder sem vigiar e punir, mas confiando, estimulando? Vai mudar e vai mudar muito. Muito legal. E as empresas vão voltar a contratar sim. Qual vai ser o formato? Como vão ser essas contratações? Não sei. A gente vai descobrir isso junto. Agora, quem tiver pronto para isso, vai ser a pessoa que vai ser contratada. Eu acho que uma informação importante, gente, talvez nem todos tenham tido acesso a isso. Na semana passada, o Banco Itaú divulgou um relatório com a perspectiva econômica dele, né? E bancos, pessoal, têm uma visão extremamente conservadora, né? Assim, eles sempre projetam um pouco abaixo do que pode ser a realidade. Então, eles projetaram uma queda de 0,7% no PIB do Brasil para este ano, mas um crescimento de 5,2% para o ano que vem. Quer dizer, eles não estão prevendo um crescimento gradativo da economia, eles estão prevendo um crescimento em V. Então, pelo menos assim, a minha expectativa é que a gente tenha que estar preparado nesse momento, deixar tudo prontinho. Quando a porteira abrir, os que estiverem preparados vão sair na frente, não vão perder essa onda de crescimento, porque a demanda vai ser reprimida cada vez mais, dentro de um novo formato de trabalho, que é o que a Paty está colocando, que eu acho que é super importante.
Eu nem tinha pensado nessa história de evitar as aglomerações pós-Covid-19, mas já está anotadinho aqui. 18 Até meses, Dani. Até essa vacina aparecer, até essa meses, porra né? dessa vacina aparecer, é 18 meses. Não tem jeito, né? E aí as meninas estão me perguntando, tá cheia de ex-coach minhas, que na verdade hoje em dia são minhas amigas, pessoas cozinha, Fernanda, Débora estão aqui. Gente, o mercado de eventos a gente vai ter que reinventar. O mercado, pelo menos isso que eu estou falando, nos próximos 18 meses, da forma que a gente conhece, não vai existir. Essa questão de aglomerações, como a Fê colocou aqui, o Rock in Rio. A gente vai ter que entender como a gente vai oferecer experiências para as pessoas. Qual Legal. a forma de oferecer experiências para essas pessoas? E o que a tecnologia tem para nos ajudar nisso? Da mesma forma, nesse sentido de loteamento. Será que é possível comprar algo fazendo um passeio virtual? O caminho talvez chegue a isso. Como é que vão ser essas relações? Né? A gente vai chegar nesse ponto. E isso, graças a Deus, vai chegar num ponto que vai ser o natural. Que vai ser o que a gente vai estar vivendo e experienciando. Então, o que a gente tem que entender é, a situação está posta. Eu tô colocando meu foco no problema ou na solução? Quem coloca no problema, fica aí. Só sofrendo, se antecipando, passando por um tanto de perrengue que talvez nem vá passar. Quem coloca o foco na solução está buscando o que eu vou fazer. A gente está buscando vir a ser. E aí, nesse momento, é olhar para a luz, para o vir a ser. E, ó, também a gente lá no Banco Safra, tá aqui, ó, gerente de investimento, Ana Paula, resgata tudo. Mas olha, mas falando desse efeito rebote, né, da economia, e que a Ana tem mandado reportes para mim maravilhosos sobre isso, e ela está falando aqui, ó, desse choque temporário na economia, mas que depois vai voltar. E vai voltar mesmo. E aí a outra coisa é o seguinte, o que vai voltar? E que valor que a gente vai dar para status, para dinheiro, para carro do ano? O que adianta ter 2 carros aqui na garagem, se eu não posso nem ir em lugar nenhum? Para quê? Então, tudo, né, a nossa mobilidade, os nossos valores, as nossas prioridades vão mudar. E do seu cliente também. Você está prestando atenção nisso? Paty, olha só que interessante. Assim, eu só vou fazer uma menção aqui. Tem muita gente falando a respeito de como viver nessa parte psicológica, de como atravessar esse momento. Acho que a gente bateu muito nisso, né? Mas, galera, para quem não está conseguindo de alguma forma superar isso sozinho, a Paty deu uma dica super legal, procura ajuda mesmo. Eu tenho vários conhecidos meus, psicólogos e psiquiatras, que estão fazendo atendimentos online e, inclusive, fazendo isso de graça, assim, se dispondo a trabalhar de graça para ajudar as pessoas nesse momento. Um movimento muito legal. Com relação à questão da mudança de comportamento, de consumo, que é o que a Paty está falando, eu não tenho dúvida nenhuma. O Gerson está colocando aqui, Dene, vamos conseguir fazer lançamento sem aglomerar? Cara, nós vamos ter que achar uma alternativa. Certamente nós vamos achar uma alternativa. Né? Assim, realmente, a gente nós vamos vai ter que encontrar uma solução e vai encontrar uma solução. Não tem dúvida disso, não. Né, Paty? Isso. Pegando esse gancho aqui, tá aqui a Rúbia Camper, é minha amiga, uma pessoa que eu adoro, e Rúbia mora em Londres há muitos anos, há quase 20 anos, e Rúbia, ela é formada em counseling lá em Londres. Então, ela é uma pessoa que a gente tem trocado muita informação a respeito disso, né? E a Rúbia tem ajudado muita gente lá em Londres. A Rúbia tem trabalhado agora, nesse momento, fazendo atendimento remoto, principalmente de jovens e adolescentes. E a Rúbia colocou aqui, né, a nossa relação com mudar é muito importante. Outro livro que eu recomendo que vocês leiam, pessoal, é um livro que chama Imunidade à Mudança. Ele é um livro que ele deriva de um curso da Universidade de Harvard. E ele é um livro muito interessante porque ele diz que a gente, muitas vezes, adquire essa imunidade ao mudar. A Rúbia comentou aqui e me lembrou isso. Que esse livro ele diz que pacientes cardíacos que recebem o diagnóstico do médico, falando, olha, a partir de agora, se você não mudar a sua oração, se você não mudar o seu estilo de vida, se você não fizer uma caminhada por dia, você vai morrer. Você sabe
qual que é a estatística das pessoas que conseguem mudar? Menos de 1/3 dessas pessoas. Mais de 70% das pessoas não conseguem mudar. Esse livro é muito legal. E esse livro mostra pra gente quais são os antídotos pra gente acabar com essa imunidade à mudança e dar conta. Então, gente, mudar, fazer um movimento é difícil. Se a gente não tirar essa resistência e se a gente não entender que chegou um novo mundo, um novo processo, que a gente está numa nova realidade, a gente vai ficar imprimindo resistência e tomando porrada. Então, prestem muita atenção à flexibilidade. O momento agora é de ser igualzinho bambu, que enverga, mas não quebra. Ficar a gente com as nossas velhas certezas, com os nossos velhos padrões, querendo fazer exatamente o que a gente fazia há um mês atrás, não vai funcionar. O que que eu preciso fazer? E sabe o que a gente tem que prestar atenção? No simples. Eu não sou especialista em gestão de crise, mas sempre foi um assunto, né, desde a época da comunicação, que a gente já passou, eu já passei por poucas e boas crises, que eu era da agência de comunicação e hoje, né, nessa parte de desenvolvimento humano, o que a gente tem que entender é que quando a gente está vivendo uma crise, não adianta a gente querendo assim compartimentar os pequenos problemas. Os pequenos problemas são uma crise em si. Então, o que a gente tem que buscar é o que se chama de alavancas, que são coisas fáceis e simples de movimentar esses pequenos problemas. Então, alavanca, o que eu posso fazer aqui agora com o que eu tenho para resolver essa questão? Ou pelo menos para entrar em movimento para que essa questão venha a ser resolvida. E é nosso papel humano a gente ajudar as outras pessoas. Porque quando a gente está no momento de conflito, a gente não enxerga as coisas claramente. Não vai dar para a gente falar muito mais disso, mas é o que acontece, que é chamado de sequestro de amígdala, né? Que acontece, quando a gente fala assim, eu não enxerguei nada, minha vista ficou preta, isso acontece de verdade. O que é um exercício que a gente tem que fazer? É ajudar o outro, é ouvir o problema do outro e começar a fazer perguntas para ele, não dar solução, de como ele pode resolver isso. Porque a gente consegue ver com mais clareza. Para se ver a ilha, não é preciso sair da ilha. Então, vamos prestar atenção no outro e vamos tentar ajudar o outro de fora a ele pensar na situação dele, sem a emoção dele. Legal. Paty. Ó, boa aqui o livro do Leonardo. Explorar, Paty? Se você permitir, a gente encerra, tá? Pode ser? Ficou. Não ouvi. Assim, vamos para as duas últimas perguntas e a gente caminha para o fechamento, vamos. né? Só, uma que não é pergunta, só Wagner. Wagner, escuta meu podcast sobre ansiedade. Eu ia falar do Wagner aí. Então, vamos lá. A Aline está colocando aqui. Bom dia, sou diarista. Como ficaria a minha profissão? Aline, todas as profissões, elas vão mudar, mas muitas profissões, elas vão continuar sendo necessárias. Hoje, nesse momento, a sua profissão, ela não te permite exercer, como é a minha. A minha vida é estar dentro de empresa, em sala, ou em auditórios, em palcos, dando palestra. Acabou nesse momento. Isso vai voltar? Vai. E quando voltar, eu vou estar muito melhor, com outros treinamentos, com outras palestras. Agora, não. Na sua profissão, Aline, o momento agora, ele realmente é um momento que você não está podendo exercer. A gente não pode ter contato, a gente tem... Pergunto para você o seguinte, o que é que você pode fazer? Quais são outros recursos que você pode buscar? A que pessoas você pode recorrer? E também, talvez, né, Paty, é um momento de refletir o que pode ser feito de diferente para oferecer um serviço diferente, né? Independente da atividade, né? Todas as atividades são importantes. Né? Se a gente tem uma pessoa que trabalha aqui com a gente, na minha família, há mais de 15 anos, é meio vó da minha filha, né? A pessoa que cuida da nossa casa, é a pessoa que é fundamental na nossa casa, né? E, obviamente, ela teve que se reinventar
para que possa continuar prestando serviço para a gente. A gente tem que pensar nisso. Paty, queria agradecer imensamente pela sua disponibilidade. Demais. Extremamente positivo. Acho que todo mundo aqui saiu mais rico depois desse conhecimento que você compartilhou com a gente. E queria deixar o canal aberto também, para no que for preciso, a gente está à disposição também, tá bom? Com certeza, nós vamos fazer projetos juntos para reinventar esse mundo. Amém, amém, é isso aí. Pessoal, eu estou aí ó, à disposição, meu Instagram aí ó, é @PATLisboa, estou super disponível, vamos trocar figurinha, vamos conversar, vamos formar uma rede de verdade. É isso aí. Paty, brigadão, viu? Galera, obrigada a vocês. Bom trabalho, bom dia a todo mundo. Bom dia, mundo. Tchau, tchau. Até, Dani. Tchau, tchau.